Graça e paz, amados. É com muita alegria que nós queremos convidá-los para juntos estudarmos um texto da Palavra do Senhor que se encontra no profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 41, verso 8, 9 e 10, que diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Que Deus abençoe o estudo e a compreensão dessa mensagem, desse texto da Palavra do Senhor nos nossos corações. Queridos, como é bom olharmos e vermos textos da Palavra de Deus que nos trazem conforto, que nos trazem esperança, que renovam as nossas forças. E esse capítulo 41, ele é um capítulo onde a palavra não temas é repetidamente enfatizado nesse capítulo. Nós vamos encontrá-lo em vários lugares, Deus trazendo uma palavra para o seu povo, dizendo: não temas. Como é bom nós ouvirmos isso, principalmente numa época de tantas incertezas da qual nós estamos vivendo. Quando nós olhamos e temos um Deus dizendo para nós: não temas. Mas para nós de fato compreendermos qual o significado dessa palavra, dessas promessas de Deus para as nossas vidas, é necessário nós olharmos o contexto, e principalmente o contexto dos primeiros leitores que receberam essa mensagem de Deus, e assim procurar de alguma forma trazer uma aplicabilidade dessa palavra para as nossas vidas. Vamos lá? Bom, queridos, os primeiros leitores que receberam essa palavra, proferida pelo profeta Isaías, foi por volta de 700, 680 anos antes de Jesus Cristo. O que estava acontecendo com o povo de Israel nessa época? Todo o livro, melhor dizendo, do profeta Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 49, nós temos Deus tratando, chamando o seu povo, como nós vimos na nossa última mensagem, para sentar, para resolver as suas questões. Por que esse povo estava se afastando de Deus, estava vivendo um culto, uma adoração, um relacionamento com Deus somente de fachada? E Deus então vai trabalhar nos 39 primeiros capítulos do livro de Isaías, esse chamado e exortações pesadas, e até mesmo exortando o povo e alertando o povo de que se eles não se arrependessem, eles teriam consequências trágicas, inclusive com o cativeiro, o qual veio acontecer mais ou menos 100 anos depois dessa profecia de Isaías. Depois de Isaías ter partido, ele profetizou que o povo seria levado de fato para o cativeiro se o povo não se arrependesse, como de fato aconteceu. O povo não se arrependeu dos seus pecados, da sua falsidade, do seu culto só de fachada, do seu relacionamento de fachada com Deus, e esse povo de Deus então foi levado para a Babilônia. Mas então, olha só que coisa maravilhosa quando nós pensamos em Deus. Deus, sabendo de toda essa situação, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele já prepara do capítulo 40 até o capítulo 66 do livro de Isaías, mensagem de encorajamento, mensagem de consolo, mensagem de conforto, mensagem de esperança, mensagem que traz a expressão não temas, para um povo que, por causa do seu pecado, por causa da dureza, por causa da sua desobediência, iria ser tratado por Deus dos seus pecados lá no cativeiro. Mas Deus diz para eles que, apesar de toda essa circunstância de juízo que Ele iria trazer sobre o seu povo, Ele continuaria sendo seu Deus, o Deus deles, e tinha um propósito de todo aquele tratamento de juízo sobre o seu povo, a fim de que eles de fato se arrependessem dos seus pecados e voltassem para Deus. Mas o capítulo 41, que nós estamos em destaque desse estudo, desse momento, vai nos falar que Deus é um Deus que trabalha não somente com um povo, mas Deus é Deus sobre todos os povos, sobre todas as nações. Porque, afinal de contas, Deus é Senhor soberano
de tudo. Ele criou todas as coisas, ele formou todas as coisas, tudo pertence a ele. Até mesmo as pessoas que não se importam com ele, até mesmo as nações que rejeitam a pessoa de Deus, a existência de Deus, Deus continua soberanamente agindo, né, em relação a todas as nações do mundo. E Deus age contra a iniquidade, contra o pecado, contra a maldade, contra toda forma de perversão praticada por aqueles que temem a Ele e até mesmo por aqueles que não se importam com a existência de Deus, pois Deus não suporta a iniquidade, tá certo? Então, este é o contexto, um contexto de juízo, um contexto de tratamento, um contexto de santificação e purificação de Deus, fazendo sobre ou exercendo sobre o seu povo. E Deus mostra que em todo esse processo, em todo esse mover dele, continuava sustentando e dizendo para o seu povo: não temas. Muito bem, vamos ver então quais são as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas desse texto de promessa de Deus, né, que nós lemos nesse instante. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os amados é que esse texto nos faz lembrar que Deus é um Deus que está presente. Ele diz, né, lá no versículo 8, ele vai dizer a respeito que ele conhece a nossa existência, conhece de onde nós viemos, da onde ele nos encontrou. E no versículo 10 ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Queridos, Deus está presente junto conosco. Deus não está lá no céu. Claro que ele está lá no céu, mas ele está em todo lugar. E ele está do nosso lado, nos sustentando, nos guardando. Eu gosto muito do capítulo 46, quando o profeta Isaías nos lembra que Deus é um Deus que está conosco, que nos leva nos seus braços. Queridos, não somente aqui no livro de Isaías, mas em várias ocasiões nós somos relembrados e fortalecidos com essa mensagem da presença de Deus. Por exemplo, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e seguir a Deus, né, numa proposta de Deus de segui-lo, né, e dar a Abraão uma terra, né, e fazer de Abraão uma nação, uma grande nação para abençoar todas as nações da terra. E Abraão então é chamado, portanto, a sair do seu lugar, e Deus fala: não temas, porque eu estou contigo, né? Serei o teu escudo e a tua proteção. Em outros lugares, Deus também vai nos falar essa realidade. Deus fala essa realidade para Isaac, para ele permanecer na terra em meio à dificuldade, em meio ao período de seca. Deus estaria com ele protegendo. Vai falar para Jacó que mesmo ele estando peregrinando para a terra dos seus antepassados para buscar uma esposa, Deus estaria com ele tanto no caminho, na estada dessa terra distante, no retorno. Deus também se fala e nos mostra que ele está presente, né, sempre, em todos os momentos. Por exemplo, quando Moisés retorna, ele está presente no meio do povo através da sua presença no tabernáculo. Deus se manifesta a Josué dizendo: não temas, pois eu estou contigo e te sustento. Mas talvez, querido, a maior de todas as expressões e afirmações da presença de Deus, que traz segurança para nós e deve dissipar todo o temor do nosso coração, é quando Jesus, pouco antes dele ser assunto aos céus, dele ser elevado aos céus, ele diz para os seus discípulos e a cada um de nós: não temas, pois eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, por que nós não devemos temer as turbulências da vida, as inquietações, os questionamentos, as situações tão difíceis que surgem na nossa caminhada todo o tempo, em todos os dias praticamente? Porque Deus, em Cristo Jesus, se faz presente. Deus sabe, Deus está conosco. É Ele que nos leva nos seus braços. Portanto, primeira lição para nossas vidas, que deve levar-nos a dissipar e a lançar fora todo o temor do nosso coração, é nos lembrarmos e nos conscientizarmos da presença real de Cristo ao nosso lado. Uma segunda lição que esse texto nos apresenta, ele também vai nos falar
quando Ele manda e nos lembra para nós jogarmos todo o medo, não temermos, não nos assombrar, pois Ele está conosco, Ele vai dizer, porque além da sua presença, Ele é o nosso Deus. Quando Ele diz para Israel, quando Ele diz para nós que Ele é o nosso Deus, Ele está nos fazendo lembrar ao seu povo ao longo da história, que Ele é um Deus da aliança, ou seja, um Deus do relacionamento. Ele nos chamou para vivermos em relacionamento com Ele. É um Deus, portanto, que se relaciona conosco. Mas, apesar dele ser, vamos dizer assim, soberano, criador, sustentador, o Deus acima de tudo e de todos, Ele se relaciona, Ele se manifesta diante de nós como um pai, e nos trata como seus filhos, e nos dá a liberdade de podermos nos achegarmos a Ele como um filho se chega no colo do seu pai, de um pai amoroso, de um pai que sabe compreender o questionamento, as necessidades de seus filhos. Ele nos chama não somente para vivermos, estarmos diante dele, apresentando as nossas dificuldades, mas também vivendo em relacionamento, compartilhando com ele as nossas alegrias, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos desejos, todas as áreas da nossa vida nós podemos e devemos compartilhar com o nosso Deus, pois Ele é um Deus de relacionamento. E vida com Deus, querido, não é vivida somente num tempo que eu vou à igreja, mas em todo instante da nossa vida. A palavra do Senhor nos mostra que é a presença de Deus e o relacionamento que Ele nos chama para desenvolvermos com Ele é um relacionamento de caminharmos junto com Ele. Nós já estudamos também aqui, por exemplo, lá o texto de Mateus 11, no verso 28 até o 30, quando Ele convida a estarmos vivendo e desenvolvendo um relacionamento com Ele, andando de mãos dadas com o Senhor. Deus, queridos, se Deus é um Deus presente, se Deus é um Deus que caminha e nos chama para caminharmos de mão dadas com Ele, porque nós devemos ter medo, não é verdade? Nós devemos sim lançar fora todo medo, pois Deus é um Deus presente e é um Deus que se relaciona conosco e nos dá a possibilidade graciosa de nos relacionarmos com Ele. Mas que lição mais que nós podemos tirar desse texto? Depois que Ele vai dizer que Ele é o nosso Deus, Ele vai dizer, eu te fortaleço e te ajudo. Portanto, esse Deus presente, esse Deus de relacionamento, que nos chama para caminharmos com Ele de mão dada, é um Deus que fortalece as nossas forças, que nos faz firmar os nossos passos. Muitas vezes nossas pernas vão se cansando, o nosso corpo, o nosso ânimo, o nosso espírito desanima, mas no Senhor nós temos a força que nos revigora. O Senhor é aquele que nos levanta, aquele que nos sustenta, e não somente nos dá força e nos manda à luta, mas Ele vai conosco, nos auxiliando, caminhando do nosso lado. Que coisa maravilhosa, queridos. Por isso que de fato nós não precisamos ter medo, pois nós temos um Deus presente, um Deus de aliança, um Deus de relacionamento, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos ajuda. Você tem buscado ajuda no Senhor, querido? Você tem lançado sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua inquietação? São tantos questionamentos, são tantas dificuldades, mas nós temos um Deus que renova as nossas forças. No próprio livro de Isaías, nós temos também outras promessas que vai dizer que aquele que confia, aquele que se relaciona, aquele que tem Deus ao seu lado, renova as suas forças. A cada manhã ele é renovado, ele é sustentado, pois ele é um Deus que nos auxilia. Mas eu gostaria de tirar mais uma lição desse texto para as nossas vidas, quando ele diz também, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra ou com a minha mão direita fiel. Querido, como nós gostamos dessa expressão, Deus é fiel. Mas lembrando que Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel às suas escolhas, às escolhas livres e soberanas dele. E sabe o que é maravilhoso? Que dentro das escolhas livres e soberanas de Deus, Ele escolheu nos auxiliar.
Ele escolheu ser o nosso Deus. Ele escolheu nos chamar para caminhar com Ele. E esse Deus que está conosco é um Deus que nos sustenta. Nós temos o poder sustentador de Deus à nossa disposição. Diante dessa realidade, Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos a seguinte expressão maravilhosa, quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, muitas vezes é tão fácil dizermos isso, né, quando tudo está bem, mas diante das dificuldades, Deus continua o mesmo. Ele continua aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece, aquele que nos ampara, aquele que conhece os nossos medos e diz para nós: não temas, estou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu revigoro as suas forças. No versículo 13, como nós falamos, o capítulo 41 está cheio dessa expressão, não temas. Ele vai dizer, não temas porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu te ajudo. É Deus que nos sustenta, querido. É Deus que nos fortalece. É Deus que derrama a sua força, o seu poder, a sua graça sobre as nossas vidas. Mas eu gostaria de relembrar, antes de nós terminarmos essa breve meditação, que todas essas promessas, toda essa palavra de encorajamento, toda essa ação que Deus deseja que o povo não tenha medo, gostaria de te relembrar que todo esse mover de Deus não era simplesmente porque o povo estava passando por lutas de um cativeiro ou de um retorno de um cativeiro, de reconstruir a sua nação. Muito mais do que isso. Deus fala para o seu povo porque por trás ou através desse processo todo, Deus estava trabalhando na purificação, na santificação do seu povo, a fim de que o seu povo, purificado e santificado, pudesse de fato desenvolver um relacionamento vivo com o seu Deus. E aí eu gostaria de trazer uma aplicação muito prática para as nossas vidas. Todo esse mover de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas que afirmamos ser povo de Deus, é porque Deus é um Deus que se preocupa em trabalhar nas nossas vidas a santificação, o amadurecimento espiritual, o crescimento espiritual e, portanto, trabalhar na nossa vida de tal forma que nós venhamos nos desvencilhar daquilo que desagrada a Deus e possamos ser revestidos daquilo que agrada ao Senhor. Deus utiliza tudo e todas as circunstâncias para tratar a nossa vida. Deus está trabalhando em nós. Por isso, queridos, nós que somos povo de Deus, não podemos nunca nos esquecermos dessa verdade. Nós somos povo de Deus. E um perigo muito grande que o povo de Israel viveu e tem vivido até os dias de hoje, é um perigo que eu e você podemos correr. O perigo de acharmos que nós não temos relacionamento com Deus. Que aquele relacionamento que nós assumimos com Deus no passado pode ser descartado. Deus leva a sério aquilo que nós prometemos para Ele. E se nós um dia prometemos ser compromissados com Ele, ter uma vida de adoração e buscamos nele a presença dele, entregamos a nossa vida para que o cuidado dele, de fato nos tornamos filhos e filhas do Senhor, Deus jamais vai nos abandonar. E jamais Ele vai aceitar que nós nos afastemos dele. Ele vai usar todos os meios para nos trazer de volta para a sua presença, pois nós pertencemos a Ele. Nós entramos em aliança com Ele. Por isso, querido, nesses dias onde muitas vezes nós estamos impossibilitados até mesmo de estarmos juntos dentro da igreja, muitas vezes nós estamos impossibilitados e limitados pelas situações, não se esqueça de que você tem um relacionamento com Deus. Você pode até se esquecer de Deus, mas Deus não se esquece de você. E Ele vai usar todos os meios para te lembrar disso, para fazer você se lembrar que você pertence a Ele, que você foi criado para a glória dEle, que você foi chamado à existência e está vivo neste momento para o louvor da glória dEle. Portanto, Ele vai mover céus e terras para te trazer de volta à presença dEle. Agora, querido, é muito melhor nós estarmos alegremente
na presença do Senhor, permitindo que Ele trabalhe nas nossas vidas, desfrutando da convivência agradável do Senhor, cumprindo o nosso papel de verdadeiros adoradores, em viver para a glória do Senhor, proclamando a glória do Senhor, do que nos esquecemos dele, porque Ele não se esquece de nós e Ele vai nos trazer para a presença dele. E quando nós, de fato, temos essa segurança, nos lembramos disso, nós somos não apavorados, não amedrontados, pelo contrário, nós devemos nos sentir amados, nós devemos nos sentir valorizados, pois Deus nos ama muito, e por isso Ele diz, não temas. Deus estava movendo todo o mundo ao redor de Israel, com o propósito de trazer Israel de volta para Ele. Um povo que o amasse, um povo que vivia livre da idolatria e um povo que amava o Senhor. Deus está movendo todo mundo ao nosso redor para lembrar para a sua igreja, para lembrar para mim e para você que nós somos um povo exclusivo, como diz o apóstolo Pedro, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para o louvor da sua glória. Lembre-se disso, não tenha medo. Deus está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando ao favor do seu povo para santificar-nos, para purificar-nos, para nos levantarmos para a glória dele. E para isso, Ele vai usar de todos os meios. Mas Ele tem o controle. Por isso, não temas. Se alegre. Deus te ama. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que nos chama para caminharmos com Ele. E Ele vai lutar por isso. E Ele vai concretizar isso nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe a entender essa mensagem e que você medite na palavra do Senhor, que você se fortaleça na palavra do Senhor e permita Deus agir na sua vida com toda a liberdade para a glória dele. Em nome de Jesus.